Olá, vamos falar hoje sobre um assunto, acho que é um pouco extenso, então talvez rendam 2 vídeos, talvez 3, não sei como é que vai ser o desenrolar. O que é a realidade, né? O que é a realidade? Sem entrar em questões teóricas, em definições teóricas, filosóficas, né? Basicamente, se você olhar para si mesmo, se você olhar ao seu redor, você vai saber o que é a realidade. Dessa pequena observação, a gente consegue tirar uma série de conclusões e observar uma série de questões interessantes. A primeira delas, talvez, não vamos dizer por ordem de importância, mas a primeira delas seria o quê? Que aquilo que você realmente quer, aquilo que você realmente deseja, aquilo que a sua consciência quer que você experimente, é o que você tem na sua vida hoje. Nem mais, nem menos. É exatamente o que você tem, é o que a sua consciência quer que você experimente, que você crie. Tudo aquilo que passa pela sua mente, tudo aquilo que o seu ego deseja, aspira, tenta, tudo aquilo que seus pensamentos buscam, que o seu coração busca, sente necessidade, precisa, mas que não está na sua vida hoje, não é verdadeiro. Simples e prático, direto, objetivo. Sem enrolação, sem delongas, sem porém, sem mas. Não concorda? Não tem problema. Não adianta. Tanto você concordar quanto eu concordar, né? Se eu olhar para a minha vida hoje e verificar o que eu tenho nela, e se eu não concordar com isso, não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença. Essa simples ação de olhar para a vida da gente e verificar o que é real, o que ela contém, até retroativamente, se você quiser observar, desde quando você se lembra, é exatamente aquilo que a sua consciência queria. É exatamente aquilo que você precisa para viver. É exatamente aquela experiência que você precisa passar. A não concordância da mente, do ego, com essa realidade é que gera uma série de problemas, uma série de dificuldades, uma série de poréns, de mas, de contudo, de entretanto. E se você observar, praticamente desde sempre, a sua mente não concorda com a realidade. Quanto mais no tempo você voltar, mais você começa a observar que a sua mente não aceita a realidade. Não é o que ela quer. Com raras exceções, né? Algumas pessoas conseguem, desde cedo, uma sintonia muito fina, muito boa com esse eu superior, com essa consciência, e aí a vida segue tranquila, segue fluindo naturalmente. A maioria de nós, por estar dormindo, por não ter consciência, desde cedo nos revoltamos, nos incomodamos, brigamos, falamos, xingamos, por aí vai. Pensa bem, você passa 20 anos desejando uma coisa, 20 anos desejando alguma coisa.
e ela não acontece na sua vida. Que tremenda falta, né? Que faz isso pra gente? Não faz falta nenhuma. Que perda de tempo? Não, não há perda de tempo nenhuma. Eu penso que essa ligação, né? Essa afinação entre o que o eu superior quer e o que essa vidinha faz aqui na Terra é que deve gerar uma diversão imensa para a consciência. Esse desafio de se ter algum objetivo com essa vida, porque não podemos pensar que a gente simplesmente nasce sem objetivos, sem funções, sem desejos, sem necessidades. Não, a gente nasce com alguns objetivos. Não são fixos, não são limitantes, pelo contrário. São aqueles que a consciência precisa experimentar, são aqueles que a consciência precisa concretizar e extrair alguma experiência disso. Agora, que esse ruído que entra no meio, essa mente, esse ego que entra no meio, se interpõe a essa comunicação com essa consciência e dificultam o processo, é um desafio muito grande. Né? É um desafio muito grande. A consciência precisa aprender a lidar com isso. Algumas conseguem, outros não. A maioria não consegue. Mas independente dessa experiência, que isso a gente está falando de consciência, um pouco vago ainda, né? Independente disso, a gente observa que a gente passa tanto tempo desejando alguma coisa, aquilo simplesmente não materializa na vida da gente. Aí você vai dizer, mas eu desejei aquilo, eu sonhei, eu pensei, eu me dediquei, eu busquei, eu amei aquilo, e não acontece. Então tem alguma coisa de errado. Por quê? Se por um lado, algumas coisas acontecem, algumas coisas se materializam na vida da gente, eu consigo criar algumas coisas, por que outras não? E algumas coisas eu nem ponho muita vontade em cima, muitas coisas eu nem me esforço, e elas acontecem com uma facilidade fantástica. Outras eu me dedico imensamente para elas e simplesmente não acontece. O que isso mostra para a gente? Isso mostra que tem alguma coisa que está incoerente nisso, alguma coisa não está batendo, alguma coisa não está fechando muito bem nesse processo todo. Você foi lá, fez, viu, assistiu, lei da atração. Fantástico, maravilhoso. Participou de vários seminários e webinários, que está na moda hoje em dia, para como ser feliz, como materializar, como conquistar, como ter, como ganhar, como conseguir. E você não consegue. Quantos conseguem? Será que tem uma estatística? Pouquíssimos. O que tem de errado com isso? Eu sigo todos os passos. Aquele fulano bonitinho lá que aparece no filme consegue. Eu faço tanto quanto ele faz e não consigo. Onde está a explicação? Onde está a razão? Por que isso? Então, é um indicativo que tem alguma incoerência no processo. Tem alguma coisa que não foi bem explicada. Me mandaram mentalizar, eu mentalizei. Me mandaram imaginar, eu imaginei. Me mandaram sentir, eu senti. Tá vendo a brisa? Não dá pra ver a brisa, né? Sentindo o cheirinho? Não senti o cheirinho. Meu barco aqui, meu iate, eu tô aqui do ladinho na Grécia, aquele mar azulzinho, aquele arzinho fresquinho correndo, aquele sol gostoso. Sinto no meu coração, isso faz parte de mim.
Não estou nessa. Ainda não estou. Eu fiz aquele mapinha bonitinho, né? Eu botei as fotos, aquelas coisas, guardei ali, eu botei na parede, fiquei olhando, pensando, botando bons pensamentos, boas energias, sentindo tudo aquilo. Não só pensando, mas sentindo, porque é importante. Não é só pensar, tem que pensar e sentir as duas coisas. Nada naquele cartaz ali aconteceu. Meu Deus, já está ali há 3 anos. E aí? Tem alguma coisa? Não, falta vontade, eu vou me empenhar um pouquinho mais. Fui eu que falhei, eu não me empenhei o suficiente, eu vou me empenhar mais e vou conseguir. E não acontece. Você viu aquele livro, assistiu aquele filme, de novo, né? Viu aquele webinário sobre cocriação. Fantástico. Nós temos um pouco de Deus dentro da gente, temos uma essência divina, né? Viemos de Deus. Então, nós cocriamos a realidade. Nós criamos com Deus a realidade. Nós criamos com a nossa consciência a realidade. Só que a realidade que esse eu está tentando criar não se materializa. Não acontece. Para piorar, né? Às vezes se materializa alguma coisa totalmente dispensável na minha visão. Por que eu fui bater o carro? Por que eu fui brigar com a namorada? Estava lá, eu, tranquilo, sou uma pessoa do bem, cumpro minhas obrigações, sou um bom pai, um bom filho, um bom marido, um bom colega, e acontece uma merda na minha vida. Toda hora acontece uma porcaria na minha vida. Eu vou à igreja, me confesso, eu falo com o padre, eu ouço ali, eu pago o dízimo, eu faço a doação para o centro espírita, eu colaboro. De novo, alguma coisa de ruim me acontece. Onde que eu estou falhando? Não, eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Não deve ter. Tem alguma incoerência no meio disso tudo. Tem alguma incoerência. E essa incoerência, normalmente, a minha consciência não. O meu ego, a minha mente não consegue captar, não consegue entender, não consegue perceber. Padrões kármicos, como é que eu não pensei nisso? Está explicado. Eu devo estar pagando o pecado aí, eu devo ter matado, assassinado, chicoteado alguém aí numa outra vida, deve ser isso, tá. Mas eu não acredito em karma. Não é por isso. Já sei, deve ser uma coisa de família. Deve ter um padrão familiar aí que passa de pai para filho, há gerações, e eu estou pagando, está no meu DNA, isso está no meu DNA, deve ser minha família, né? Deve ser, talvez, um tio distante. Mas como é que eu vou saber isso? Tem alguma incoerência. E nós temos diversas linhas de pensamento, diversos sistemas de crença que tentam explicar isso. Talvez se você fizer um trabalho com um terapeuta que trabalha a questão de karma, resolva. E se não resolver? Não era karma. Se você fizer um trabalho com um terapeuta que faz constelações familiares, talvez resolva. Se não resolver, não tinha nada a ver. O que está faltando, né? O que não está batendo? O que não está fechando nisso aí? Por que a realidade que eu tenho na minha vida, o meu carro, a minha casa, meu relacionamento, minha profissão, meus filhos, meus amigos, por que essa realidade não é outra? Por que é essa a realidade? Porque foi exatamente isso que a sua consciência quis. Não o que o ego ou o que a mente quer.
é o que a consciência quer. Mas isso é injusto, muito injusto. Como assim? Como assim a consciência quer? E a consciência não consulta essa minha mente, não consulta esse meu ego para saber se isso é o que eu quero? É isso que tem que acontecer? Como assim? E o livre-arbítrio? Onde fica o livre-arbítrio? Que absurdo! A consciência, oh, pelo de gato. Pelo de gato. A consciência é, ao mesmo tempo, o diretor e o ator na vida. Não há separação. A separação é apenas em termos de se explicar, de se expor o assunto. Mas não há separação. Não é a consciência lá num cantinho qualquer do universo e eu aqui, a minha mente e o meu ego aqui. É tudo uma coisa só. O problema é que essa mente, esse ego, eles se arvoram, né? Eles se colocam acima de todo o restante. O Ken Wilber fala que o nosso ego ele apresenta assim um detalhe curioso, interessante, né? Esse nível de consciência onde o ego e a mente atuam apresentam um fato curioso. Por que mente e ego? Por que isso? Bom, basicamente porque temos níveis inferiores a esse e temos níveis superiores a esse. Então tinha que dar um nome para esse nível. Ficou o nível da mente do ego. Ou mente egóica, ou ego mental. Tem umas variações disso. Mas esse ego, ele faz uma coisa interessante na vida da gente. Ele despreza todos os níveis inferiores. E os níveis inferiores incluem o corpo. O corpo é mais básico. Então ele bloqueia. Ele não quer saber desses níveis mais baixos. Porque ele considera inferiores, desprezíveis, inúteis. Fontes de medo, fontes de pavor para ele, fonte de falta de controle, porque esses níveis mais básicos são os níveis instintivos. E quando o instinto aflora, o instinto rompe, passa por todos os bloqueios do ego e vem para a consciência e vem para fora. E o ego não consegue controlar o instinto. Seja o instinto de fugir, de se preservar a vida, às vezes de amar, né? Ou de odiar. O ego não consegue controlar essa parte mais básica da gente. Mas ele tenta bloquear isso de todas as formas, para que esteja sempre no controle. Ao mesmo tempo, ele nega todos os níveis superiores a ele. Níveis de consciência mais altos. Por quê? Porque ele não conhece, ele desconhece, ele também não consegue controlar, e são maiores do que ele. Então ele bloqueia tudo que há para si. E ele usa a razão para bloquear, para efetuar esse bloqueio. Só que esse ego olha para a realidade e ele se depara com um fato fantástico. A realidade não foi criada por ele. Eu tentei, eu desejei, eu amei, eu busquei, eu fiz 5 vestibulares para passar em geobiologia. E estou eu aqui hoje advogado. Mas que raios é isso? Eu estudei, me dediquei, busquei, pesquisei, tentei, pratiquei e não passei para geobiologia, passei para advocacia e terminei a advocacia. Que coisa mais frustrante para o ego, né? A mente se depara com essa questão assim, e compara, e busca razão, e racionaliza, e no final desiste porque, puxa, vamos esconder isso, vamos deixar de lado, porque isso aí está me cheirando a consciência, e a consciência não quero trabalhar com consciência agora, não serve a consciência. No dia a dia, a consciência e nada, tem que trabalhar, tem que comprar comida, pagar conta, então consciência, deixa pra lá.
Ou seja, o ego vai negar a incoerência de todas as formas que ele puder. Você vai olhar para a sua vida, vai ver a sua realidade e vai dizer, eu devo ter preferido isso. Né? Não, a consciência nunca quis nada. Quem manda na minha vida sou eu. Quem decide na minha vida sou eu e pronto. Se eu não estou conseguindo agora é porque eu não estava com muita vontade. Mas quando eu botar vontade em cima, eu vou conseguir. É uma incoerência muito grande. É uma incoerência muito grande. E a mente não consegue explicar isso. Ela até se volta para algumas coisas mais intuitivas, né? Como uma constelação familiar, como uma questão kármica, como vidas passadas, coisa e tal, mas aquilo soa totalmente irracional, totalmente assim, algo que não vale a pena a gente perder tempo e se envolver. É o que a maioria faz. Até ver essa incoerência entre o que eu quero e a realidade que eu tenho, que eu materializo, mas fecha os olhos, porque se começar a pensar nisso, alguma coisa boa não vai resultar. A mente já pensa assim, não, eu vou ter que me abrir para algumas coisas e eu não estou a fim de fazer isso. Tem mais coisas para fazer da vida, tem mais coisas para controlar no mundo e tentar do que me preocupar com consciência. Níveis de consciência. Não. Então, pessoal, esse é o nosso raciocínio básico, essa é a nossa conduta básica. Dia a dia, ano após ano, essa é a nossa conduta básica. Negar, fechar os olhos, não aceitar, não querer ver, se revoltar, brigar, resistir ao máximo. Colocar mais ruído na comunicação com o eu superior. Isso só serve para perder energia e perder tempo. Por um certo período, assim, isso é interessante porque a consciência vai refinando o processo, né? Ela vai ajustando a sintonia, ela vai tentando se comunicar de uma maneira ou de outra, vai colocando alguns pontos ao longo da vida da gente que vão fazendo ruir essa nossa certeza que só existe essa mente. Então, por algum tempo, isso serve como experiência. Para quem está dormindo, o tempo todo que esteja dormindo serve como experiência. É ótimo. A consciência tenta controlar alguma coisa que está dormindo ali e vai se virando. Vai tirando o que ela pode de experiência disso tudo e vai aprendendo o que pode. Mas algumas consciências já cansaram desse processo. Não tem mais utilidade. Nós já passamos por vários níveis de consciência em que estivemos dormindo. Quando a gente chegou nesse nosso nível hoje de mente, de ego, é uma chance muito grande a gente seguir adiante. Com um pouco mais de velocidade, com um pouco mais de facilidade, com um pouco mais de fluidez. Mas aí, essa mente racional, capaz de analisar uma série de dados, capaz de trabalhar com uma série de coisas, e esse ego que nos sustenta, que nos mantém, criaram uma barreira, talvez a maior barreira de todas, nesse processo de evolução dessa consciência. Mas eu diria também que é um desafio à altura da consciência, né? É uma chance, uma oportunidade de experimentar e de vivenciar coisas que até agora a consciência não tinha condição. O que a gente precisa lembrar não é só isso. Existem níveis superiores de consciência, existem coisas bem mais interessantes ainda para a gente experimentar, para a gente experienciar. Alguns de nós já foram à frente e já fizeram isso. Chamam de místico, de paranormais, coisa tal. Eu gosto mais de xamã. Xamã ficou uma palavra interessante. O xamã é esse ser humano que tem essa possibilidade de sempre ir à frente no seu nível de consciência. Sempre existiu na humanidade e sempre vai existir. São aqueles seres que conseguem se projetar além do nível que nós estamos e trazer essas informações, traduzir essas informações, né? Ou então ficarem loucos com essas informações, quando não conseguem, quando não tem um apoio. Aí a consciência experimenta essa loucura, experimenta essa dificuldade toda. Isso independe da mente, isso independe do ego.
A tua mente pode não concordar com o que eu estou falando. Não serve para nada concordar ou não concordar. Só serve para perder energia, para brigar, para se desgastar, para se revoltar, para se permear, gastar mais energia ainda e se prender mais ainda nesse nível, se isolar nesse nível do ego, da mente. Então vamos pensar um pouquinho sobre essas coisas que eu comentei. Vamos pensar um pouquinho. E eu retomo esse assunto mais adiante com mais algum detalhe, com mais algum ponto interessante. Obrigado a todos que chegaram até aqui, então.